Se você teve um chefe que quase acabou com a sua saúde emocional, com a sua carreira, quase acabou com a sua raça, ouça esses relatos porque eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles. E é claro que você também poderia contar pra gente aqui nos comentários qual foi essa sua experiência tão terrível, né? Lá na frente eu quero reunir os melhores comentários e fazer um vídeo só sobre eles. Quem sabe o seu não tá no meio. E já vai deixando um like, né? Se inscreva no canal, aperta lá no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Então vamos embora pro relato. Essa daqui é a Aleska Servian e o relato dela é daqueles. É mais comum do que vocês imaginam e eu tenho certeza que você vai se identificar com ele. Comi o pão que o diabo amassou com uma gestora gringa que, além de me odiar, abusava de mim psicologicamente, mas como imigrante e como brasileira, eu não deixei isso passar barato. Basicamente, em abril do ano passado, eu consegui um cargo nessa empresa de joias e relógios de luxo, onde eu trabalharia com marcas como Cartier, Patek Philippe, Rolex, Grand Seiko, Omega, Graf, literalmente todas as marcas de luxo que você pode imaginar. Parecia ser uma ótima oportunidade, eu tava vindo de um burnout na L'Oréal, eu falei, meu, acho que isso aqui vai ser melhor. Spoiler alert, não foi. Essa minha gestora foi contratada ao mesmo tempo que eu, ela também era nova na empresa, ela até participou do processo de seleção que me contratou. A primeira impressão que eu tive dela foi que ela era uma pessoa legal, que ela era muito meticulosa, muito séria, muito profissional. Até me lembrou uma das minhas primeiras gestoras aqui na Austrália, que eu amo de paixão, ela é uma mulher maravilhosa. Conforme as semanas foram passando, a gente foi trabalhando mais juntas, o trabalho foi se intensificando e eu comecei a perceber alguns aspectos de microgestão nela. E o que é microgestão? É quando um gestor basicamente não dá autonomia ao seu time, é controlar todos os mínimos detalhes, monitora a todo momento pra saber o que você tá fazendo. Por exemplo, ela criticava até as fontes e as imagens que eu colocava em um PowerPoint para apresentação interna. Ela queria avaliar todos os mínimos detalhes do meu trabalho antes que eu enviasse pro time. Ela pedia updates sobre meus projetos todos os dias, se não, várias vezes ao dia. Se a gente sugeria uma mudança em processos, ela simplesmente não aceitava. No final das contas, tudo tinha que ser feito do jeito dela. Ela ficava tão presa nesses pequenos detalhes que me irritava muito porque ela não tinha habilidade de olhar pra bigger picture. Ela sempre ficava focada naquele túnelzinho de visão que ela tinha. Só esses comportamentos já começaram a destruir toda a autonomia e a autoconfiança que eu tinha construído em vários anos de carreira aqui na Austrália. Comecei a me sentir mais incapaz do que uma estagiária. E não ofendendo nenhum estagiário, mas eu tava em um cargo de especialista. Eu morria de medo de cometer os erros mais minúsculos. Eu não podia dar a minha opinião. Obviamente, eu não era ouvida como profissional. E isso continuou. Mas depois de 2 meses, ela começou com comportamentos ainda piores. Ela criticava pra nós três, o time dela, sobre os outros empregados da empresa que saíam do trabalho no horário. A gente podia terminar o trabalho às 5h30. Se o pessoal levantava e saía, ela fazia alguma piadinha, como se eles fossem preguiçosos. Em reuniões com outros times, ela não tinha o mínimo problema de nos interromper enquanto a gente estava falando pra dar a opinião dela. O tom que ela dirigia a palavra a nós, que ela falava com a gente, era passivo-agressivo. Sabe aquele tom de soberba, de desdém? Não tinha um pingo de empatia, um pingo de humanidade. Teve um dia que ela basicamente estava se recusando a aprovar um dia de folga pra mim e pra um colega. Pra quem não sabe, isso é lei aqui na Austrália, a gente pode tirar um dia quando a gente quiser. A lei nos protege porque é nosso direito de férias. Ela ficou alegando que o nosso trabalho não estava completo, sendo que no dia anterior a gente tinha sentado em uma reunião com ela, apresentado um projeto de como a gente iria finalizar esse projeto. Ela só foi aprovar esse um dia de férias depois que o dia já tinha passado. O que não importou porque eu e meu colega tiramos de qualquer forma, a gente não tava nem aí. Todos esses comportamentos começaram a me irritar muito. Eu nunca tinha sentido esse tipo de raiva antes. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a bater de frente com ela. Claro, sempre muito profissional. Se eu não concordava, eu questionava. Se ela insistia, eu pedia racionalização. Eu sempre senti que ela não gostava de mim e eu não sei porquê, porque eu nunca fiz nada pra ela, mas desde que eu comecei a me impor e não deixar ela subir na minha cabeça, as coisas só ficaram piores. Pra vocês terem noção, ela queria controlar a posição da tela do meu desktop quando eu tava sentada do lado dela. Ela literalmente mandava eu mudar a posição da tela do meu desktop. Ela discutia comigo no meio do escritório, apontando todos os meus erros, segundo ela. Todos os meus colegas conseguiam ouvir. Teve um dia que eu pedi 2 horas da manhã seguinte pra eu ir ao médico e a resposta que ela me deu foi que aquilo era decepcionante porque eu não avisei com antecedência. E não só isso, ela foi lá e me dedurou pra diretora de marketing. Pra piorar, eu recebi um e-mail da diretora de marketing chamando a minha atenção. Que aquilo era inaceitável, de que eles tinham um evento no dia seguinte e que basicamente eu não poderia ir ao médico se eu estivesse me sentindo mal. Um certo dia, um dos meus colegas de time veio falar comigo, dizendo que ele via como ela me tratava como merda, exatamente nessas palavras. She treats you like shit. Essa foi a primeira vez que eu tive meu sentimento validado, porque apesar de estar me impondo, de saber que tinha algo de errado, eu sempre ficava pensando, gente, será que eu tô exagerando? Será que eu tô sendo fraca? Um belo dia, o que eu fiz? Cansei, me demiti, entreguei as minhas 4 semanas de aviso prévio. Isso nem abalou ela. Eis que chega a festa de final de ano da empresa
e ela recebe um prêmio de destaque da empresa. No dia anterior, ela tinha tido outra discussão comigo no meio do escritório, onde até outros colegas vieram conversar comigo depois, perguntar se eu tava bem, porque eu basicamente fui pra casa chorando. No dia seguinte a essa festa, eu mandei um e-mail a ela dizendo que eu gostaria de ter uma reunião, porque aquele seria o meu último dia na empresa e eu não cumpriria o resto do meu aviso prévio. Fui até minha médica, peguei um atestado médico pra cobrir 3 semanas de saúde mental. Quando eu entro na sala de reunião pra ter essa reunião com ela, o RH tá lá sentado também, porque ela nem avisou pra mim que o RH estaria envolvido. Naquele momento eu pensei, bom, eu posso só entregar o meu atestado e dizer que eu tô me afastando da empresa. Poderia ter feito isso. Mas com o RH ali mesmo, eu comecei a expor tudo que ela tinha feito comigo. Mas eu fiz uma reclamação oficial de abuso psicológico. Eu informei o RH ali mesmo que eles iriam receber uma documentação com todas as minhas alegações contra ela, citando testemunhas para cada ocorrido, datas e horas. Durante esses 8 meses que eu trabalhei lá, eu documentava exatamente tudo que ela fazia de errado, com datas e testemunhas que estavam presentes, e tudo isso foi incluído nesse documento. A RH abriu uma investigação contra ela, entrevistou todas as testemunhas. Não sei exatamente qual foi a resolução, mas eu ouvi de outras pessoas que aparentemente ela estava fazendo um curso sobre gestão. Mas nós éramos um time de 4 pessoas, ela era a nossa gestora. Basicamente, eu me demiti, um outro colega meu se demitiu 2 meses depois e a minha outra colega pediu para trocar de time porque ela não aguenta mais responder a ela. Ela continua na empresa. Esse é um exemplo de que mesmo como imigrante, mesmo tendo o inglês como segunda, terceira, quarta língua, você pode se defender, você tem direitos, não é nenhuma gringa que mal sabe falar inglês direito, com 0 competência e 0 skills de liderança, vai subir na minha cabeça. Afinal, eu não cheguei onde eu cheguei hoje para ter alguém desfazer toda a autoconfiança que eu construí para mim mesma. Gente, que história, hein? Mas ela foi muito esperta, ela documentou tudo o que essa chefe fazia. Fica aí de dica. Dia, horário, ela tinha testemunhas, isso é excelente. E no final das contas, a ex-patroa teve o que merecia. Esse daqui é o relato da Camila, o arroba dela é Camila Realizações. Vou deixar aqui para vocês nos créditos, dar uma olhadinha no relato dela. E num dado momento da minha vida profissional, eu fui trabalhar numa empresa muito conhecida, uma empresa famosa do segmento de tecnologia chamada Accenture. Accenture foi a melhor e a pior empresa que eu trabalhei em toda a minha vida. Aliás, foi por causa da Accenture que eu cheguei num dado momento tão grande de estresse que eu falei assim, gente, eu não quero mais essa vida para mim. E ainda depois disso, eu insisti em trabalhar em outras empresas, mas a Accenture já tinha deixado ali um negócio que é horrível, né? Só que eu quero falar de uma situação específica que eu vivi na Accenture. Então vamos lá. Eu estava num projeto no Banco Itaú, né? Com um time da Accenture, e eu tinha um chefe nessa época que era um chinês, e todo mundo chamava ele de Shen. Só que esse projeto que eu trabalhava no Banco Itaú, ele ficava ali perto da estação Jabaquara, não sei o que, Conceição, chamava, alguma coisa assim. Era muito longe. E eu que morava na freguesia do Ó, então eu atravessava a cidade inteira para chegar. E eu tinha um horário para chegar, né? Então todo o meu time chegava ali entre 9, 9 e pouco, né? Então eu sempre fazia de tudo para chegar ali entre 8, 8 e meia. Então eu era uma das primeiras que chegava do time dentro desse projeto. E aí esse chefe, ele era um chefe bem complicado. E ele tinha um quê ali comigo, né? E ele me pediu para fazer um fluxograma para ele de um determinado processo. Até então eu nunca tinha feito fluxograma. Eu tinha aprendido a fazer fluxograma na faculdade, né? Então eu fui fazer aquele fluxograma que eu tinha aprendido na faculdade. Só que eu quis dar uma incrementada nesse fluxograma. Eu quis colocar pessoinha, eu quis colocar tipo uns negócios ilustrativos para ficar um slide mais bonito. Fui fazer isso. E aí quando eu fui mostrar esse slide para ele, ele pegou e falou assim para mim: "Você nunca desenhou fluxograma?" Eu falei: "Ah, não, aprendi na faculdade, não sei o quê, né?" E ele fez assim: "Faz de novo." Aí eu peguei e falei: "Meu, será que tá errado, né?" Enfim, fui lá, mudei, apresentei de novo pra ele. Ele olhou pra mim e fez assim: "Faz de novo." Voltei. E só que ele não falava nada pra mim, só falava assim: "Faz de novo." Eu ia lá e fazia de novo. E aí começou, né? Enfim, mostrava, ele falava: "Faz de novo." Mostrava, faz de novo, mostrava, faz de novo. Quando foi na 14ª vez que eu fui mostrar pra ele fechou o computador e fez assim: "Pode voltar pro seu lugar." Eu falei: "Eu acho que agora tá bom, né?" Acho que ele aceitou. E aí eu fui ver no meu e-mail, tinha uma reunião com o tema, aula de como desenhar um fluxograma. Só que eu já tinha apresentado para ele 14 vezes, sendo que era muito mais fácil ele sentar comigo e falar assim: "Ó, Camila, vem cá. Tá vendo isso daqui? Você faz assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim, assado, não sei o quê."
Você tá entendendo o que eu tô te falando? Então, depois que eu te dei todas essas explicações, faz aqui, né? E eu era uma menina super comprometida, eu queria acertar, eu gostava de trabalhar com aquele time, eu achava as pessoas tecnicamente muito boas, eu me inspirava nessas pessoas, né? Enfim, aí eu fui para essa reunião para apresentar, fazer fluxograma. E aí, quando eu fui nessa reunião, ele pegou e falou assim para mim. Que faculdade você fez? Aí eu peguei na época, eu falei pra ele, falei, a última faculdade que eu fiz sistemas da informação na Uniban. Ele fez assim, isso já explica tudo. Ele falou assim, você sabe aonde a fulana é formada? Você sabe da onde a fulana vem? E essa era a faculdade que eu tinha feito, porque era a faculdade que eu conseguia pagar. Entendeu? Então eu não ia entrar numa FAP, eu não ia entrar numa Mackenzie, eu não ia entrar numa USP da vida, porque primeiro que eu nem tinha tempo para estudar, para entrar numa faculdade dessa, porque eu tinha que trabalhar e tinha que estudar. Então eu tinha que ir onde meu bolso dava, ponto. E era isso. E quem faz a faculdade é o aluno, né, gente? Porque hoje tem um monte de gente que entra na USP e sai de lá tudo drogado, né? Tudo com a cabeça virada, né? Por fim, ele acabou com a minha raça, me falou o que estava de errado nesse slide, né, nesse fluxograma. Aí, na hora lá dele explicando, ele foi fazendo lá e no final eu não precisava fazer mais nada, né? E, por fim, esse cara, ele foi o meu pior chefe, o meu pior. Eu devo lembrar dele, além de me dar ranço, sabe quando te dá aquele negócio ruim, aquele negócio, sim? E esse foi dentre alguns chefes que eu tive no decorrer da minha vida, na Accenture. E a Accenture tinha um monte de chefe assim. Numa situação como essa, por mais que a pessoa esteja fazendo o seu melhor, dando tudo de si, fazendo de tudo para acertar, com um chefe desse, a pessoa se sente desse tamaninho, né? Outra coisa interessante que ela falou é sobre a instituição de ensino, né? Um bom aluno, um bom profissional, ele não depende apenas dessa instituição de ensino. Eu acredito que seja 50%, 50%. Um aluno empenhado, com interesse, com boa vontade, supera qualquer rótulo aí de instituição. Agora nós vamos ouvir o relato da Lohana. O arroba dela é Eu Sou Lohana. Vou deixar também o link aqui nos créditos. E eu acredito que seja um dos piores relatos. Dá uma olhada. Você já teve um chefe machista? Eu já, e eu vou te contar como é que foi. Tudo começou na minha última experiência de trabalho. Já tava com o pé na porta já, gente, mas tudo isso colaborou para eu sair mesmo. Esse gestor entrou tipo meados de fevereiro de 2023. E aí, quando ele entrou uma executiva. Essa executiva, ela não sabia nada como ele, então ela entrava nas reuniões, dava sugestões. Quando ela saía, ele falava assim, tudo que ela falou, joga no lixo. Aí eu olhava assim, gente, mas pode isso? Ficava quieta, né, gente, porque a gente tem boleto pra pagar, então a gente fica calado. Passou-se um tempo, eu percebi que aquele canhão tava virando pra mim. Então, imagina que eu fui contratada com mais um par, e esse par tinha uma área e eu tinha outra. A minha área, que era pra construir do zero, eu construí, gente, eu trouxe reconhecimento pro time. E todo mundo sabia disso. Só que acontece, como esse meu par, que ganhava mais, não tinha feito nada porque ele era um manso, esse meu gestor começou a falar que todo o meu trabalho tinha que ser validado por esse par, que não tinha aprendido nada do negócio, que não tinha nenhum tipo de entregado. Aí eu comecei a ficar, mas ele não estava contente em só querer validar o meu trabalho, ele estava querendo ainda mais me humilhar. Que, gente, ele começou a me exigir coisas, assim, eu já não estava conseguindo mais trabalhar, eu não estava conseguindo mais ter saúde. Meu pai não entregava nada porque ele ficou 2 anos vagabundando, e aí eu tive que fazer por mim, por ele, sendo que, tipo, mano, eu sou uma pessoa completamente relacional. Ele queria que eu só fosse executora e se desse problema no relacional, eu vi que ele ia jogar nas minhas costas. Então eu fiquei quieta, eu falei, não vou entregar do jeito que ele quer, porque quando a giripoca piar, ele vai jogar que ele não sabia que fui eu que fiz. Então eu fui esperta. Só que aconteceu, eu fiquei doente, eu fiquei muito doente, eu peguei uma infecção urinária e assim, gente, eu nunca peguei atestado nessa empresa, porque essa empresa, ela tem uma medicina do trabalho dentro. Então, toda vez que eu ficava doente, eu ia no médico do trabalho. Então, eu fiquei doente, começou a dar infecção urinária, eu fui lá, mandei uma mensagenzinha no Teams pro médico do trabalho. Oi, tudo bem? Então, eu acho que eu tô sentindo tal coisa. Ele foi lá e me mandou a receita. Comecei a tomar. E aí, tipo, numa segunda-feira da semana seguinte, era o feriado do dia 1º de maio, né? E aí, eu tava ali na terça-feira da semana anterior, já com esse início de infecção.
Continuei trabalhando. E assim, gente, um trabalho que eu não conseguia parar pra comer, não conseguia parar pra dormir. Então, a minha infecção agravou. Chegou na sexta-feira, eu estava trabalhando. Todo mundo tava de folga e ele mandou: mas você vai folgar? Você não entregou a sua parte. Eu queria tanto fazer uma apresentação incrível pra gestora. Aí a diretora, na segunda-feira, ia conhecer, terça, né? Na terça-feira, a diretora iria conhecer um dos nossos trabalhos. Então, ele queria muito que eu entregasse essa apresentação, porque esse é uma virada de chave. E eu assim, gente, eu tava fazendo assim, com cautela, porque eu sou analítica. Eu sou executora, mas eu sou analítica. E eu, analítico, não entrega as trem cagado. Aí, o que acontece? Chegou sexta-feira, ele me fez trabalhar durante o feriado. Chegou no sábado, eu tava mal. E eu tava trabalhando. E ele sabia que eu mandei mensagem, ele sabia. Pra ele, foda-se, importante entregar a apresentação na terça-feira. Aí, gente, minha amiga, ela é médica. Ela tava de plantão. Eu falei, amiga, eu tô sentindo uma dor muito forte, mas muito forte mesmo. Aí eu fui lá, ela falou, não, amiga, bebe mais água, toma os remédios. Já tava tomando. Só que assim, gente, eu comecei a ter febre e comecei a tremer. Aí ela falou, amiga, vem agora pro hospital. Eu morava na Vila Mariana e pra quem conhece São Paulo, tinha um hospital muito perto da minha casa. Minha amiga tava lá na Zona Leste. Aí eu falei, não, ela vem aqui pra Zona Leste. Fui pra Zona Leste. Cheguei lá, é diferente quando você tem um amigo que tem médico, tá? Cheguei lá, eles fizeram todos os exames em mim, todos, assim, ó. Era de madrugada, gratidão a Deus, e eles fizeram tudo que eu precisava, gente. Eles falaram, ó, é uma infecção grave, eu achei estranho que seus antibióticos não estão funcionando, vamos te dar outros, beleza? Beleza, se você ficar mal, você volta. Voltei pra casa, trabalhei no domingo, mostrei pra ele, tava trabalhando domingo. Trabalhei na segunda, feriado, dia 1º, ele viu e tomando remédio. Só que, gente, quando eu cheguei, os resultados dos exames do sábado saíram na segunda de manhã. E aí eu fui lá, os médicos do trabalho tinham falado pra mim, olha, quando sair se você tiver algum problema, alguma coisa, você volta aqui. Aí eu falei, olha, eu acho importante eu registrar que eu passei no sábado no hospital. Tá, gente, eu tava trabalhando. Então eu cheguei no escritório, a reunião ia ser tipo 10 da manhã. Cheguei no escritório, fui lá, direto na medicina do trabalho, que eu só ia entregar os resultados pra eles documentarem o que tava acontecendo e ia entrar na reunião pra apresentar o projeto. Quando eu mostrei pros médicos do trabalho, eles falaram, mulher, o que você tá fazendo aqui? Era pra você tá internada. Eu, o quê? Era pra você tá internada. Você tá muito ruim, vai embora agora. Aí eu assim, como assim? Gente, eu falei, olha, moça, você tem que ir lá então comigo falar pro meu chefe que eu estou passando mal, porque ele não vai acreditar. E aí ele tava lá na mesa, assim. Aí eu, fulano. Aí ele, oi, será que você pode vir aqui fora, por favor? E veio, só que a mulher do medicina do trabalho tava do lado de fora. Aí ele chegou lá com aquela cara, tipo, o quê? Aí ele viu ela, oi, Lu, o que você precisa? Filho da puta. Aí que acontece? Desculpa. Aí que acontece? Eu fui e falei, então, você explica pra ele? Ela foi explicou. Olha, a Lu não tá com uma infecção muito grave. Eu tô mandando ela pro hospital agora. Aí ele, ai, por que você veio? Podia já ter ido pro hospital, nem sabia, Lu. Beleza. Gente, eu olhei assim, ele já sabia que eu tava passando mal. E pra ele até tanto faz, né? Importante eu estar lá, fazendo o que ele queria, pra vender ele mesmo. Fui pra casa, fui pro hospital, direto pro hospital. Falei com eles, olha, eu tô com esses exames, o médico do trabalho mandou voltar, mandou vocês olharem de novo. E eles fizeram novos os exames e falaram, olha, realmente tá piorando, nós vamos te internar. Porque tá chegando no estado de sepsia, a gente precisa de combater com remédios mais fortes. E aí eu fiquei internada. Beleza, mandei pra ele, falou, ó, tô internada, tal. Aí ele, qual é o número do leito que eu vou te visitar? Gente! Aquele cara que não tava nem aí pra mim, ele ia me visitar pra quê? Ele ia lá ver se eu tava mesmo internada. E aí, o que acontece? E o detalhe, quem me internou não foi minha amiga, tá? Mas os amigos dela já tinham entendido que ela era minha amiga, me deram uma atenção maior. E aí eles me internaram, porque senão eu ia estar de novo em casa. Gente, assim, se eu ficasse mais um dia fora do hospital, eu ia morrer. Tava muito grave. E aí, o que acontece? Dei o endereço, mas aquela coisa ficou tão pesada. Gente, ele contou no grupo. Gente, a Lô vai ficar fora, tá?
Porque ela tá com cistite. Gente, ele contou meu diagnóstico no grupo da empresa, com sei lá quantas pessoas. Ele era um escroto. E aí, enfim, ele... Nem era pra contar essa parte. Era pra contar como ele era machista e misógino. Mas no final do dia, o que aconteceu? Voltei pro trabalho, fiquei saudável. E aí eu percebi uma coisa. Que não valia a pena estar naquele ambiente mais. Que tava me adoecendo. Ele tava fazendo eu acreditar, gente, que eu era muito incompetente. Sendo que toda a parte da área que ele tinha construído era eu. Se a área... Enquanto eu estava de folga... A área tinha sido notificada e ia ganhar uma penalização de um órgão regulador. Só que eles não ganharam porque o meu trabalho tinha sido feito. E na área do meu coleguinha que ele estava prestigiando não tinha. Conclusão, pedi demissão. Ele ficou na hora lá meio putinho, falou que não queria saber de nada, que tudo que eu tinha feito podia jogar fora, que ele não ia precisar de nada. Arrogante ainda por cima, né? E assim, gente, eu saí com uma vontade de Deus falando no meu coração assim, vai viver do digital, que é isso que ele queria que eu fizesse, né? Produzir conteúdo e tal. E porque senão, gente, eu não sou doida, não ia sair do trabalho. Aí eu fui sair, enfim. Essa conclusão, ele colocou um outro homem no lugar, porque, né? Ele gosta disso, ele gosta de trabalhar só com homem. E mulher pra ele não presta. Sei que até hoje ele faz inferninho ali no nome das meninas, que só e desrespeita até hoje a executiva. Mas ela não sabe e não vai ser eu que vou contar. Vocês acham que eu fui lá contar na diretora o que ele fazia? Claro que não. Você acha que eu na entrevista de despedida da empresa eu escrevi? Claro que não. Por quê? Eu vou fechar as portas? Se a empresa sabe que eu vou denunciar uma situação dessa pra eles, eles também acham que eu vou denunciar na justiça. E eu só queria que ele se ferrasse pra lá. E o karma, gente. Karma is a bitch. Ele volta. Mas o que eu quero que vocês aprendam? Vai se dirigir situações onde você vai ter um gestor misógino e machista. Saia. Run. Você não vai transformar essa pessoa, ela não vai melhorar, você não é o problema. Mas se você continuar nesse lugar, você pode acontecer que nem aconteceu comigo. Virar uma condição física. Porque a primeira coisa que morre é o nosso cérebro, depois é o nosso corpo. Então o cérebro adoece o corpo. Não espere isso acontecer com você. Gente, isso é muito verdade. Não tem salário que valha um lugar que esgota a sua saúde física, mental, emocional, a sua energia. Ao primeiro sinal de que você está adoecendo por causa de um ambiente tóxico, seja profissional ou familiar ou de relacionamentos, saia o quanto antes. Essa daqui é a Fer Cristine, também vou deixar o arroba dela para vocês. E ela também passou pelo pão que o diabo amassou. Vamos dar uma olhada. Eu fui humilhada pela minha ex-chefe e graças a isso eu tenho a minha empresa hoje. Gente, meu último trabalho CLT se encerrou em 2023, 2023, meados de 2023. Eu trabalhava com marketing já, né, que é minha área de formação, e eu trabalhava numa empresa que fazia móveis de alto padrão, sabe? Uma marcenaria alto padrão. Quando eu entrei lá, era tudo muito lindo. A gerente me adorou, assim, sabe? Virou super amiga minha, já foi muito querida logo de cara. Eu lembro que eu fiquei super feliz porque aquele ambiente era lindo, eu queria muito trabalhar lá, né, e ter uma experiência com alto padrão no caso. E aí, no começo era tudo maravilhoso. Só que aí, com o tempo, a bonita foi se revelando. Ela começou a oscilar. Ela tinha dias que ela tava muito bem, muito feliz, muito amigável. E no dia seguinte, sem razão nenhuma, ela detestava tudo que eu fazia. Então, assim, foi bem complicado porque eu não entendia. No começo eu comecei a ficar ansiosa, começou a gerar uma certa ansiedade. Aí, na sala, éramos só eu e mais um colega de trabalho. E eu fiz amizade com ele. E aí ele foi me contando algumas coisas. Inclusive que essa gerente tinha um caso com o dono da loja, o dono da empresa. Ele já foi casado, tinha a ex-esposa e o filho. Só que eles já haviam se separado, porque essa gerente foi a pivô da separação. Só que eles não se assumiram, entendeu? Então eles continuavam com o casinho escondido. Principalmente porque essa ex-mulher do dono ainda fazia parte da empresa. Então eram várias lojas, tinham alguns ramos diferentes, não eram só móveis de alto padrão. E essa ex-esposa ainda cuidava de uma das lojas. Então tinha muito vínculo, muito contato ali. Então ele não se assumia ali com a gerente. E aí eu descobri isso depois, né, fazendo amizade com o meu colega de trabalho, que virou realmente um grande amigo. E nessa, o que acontecia? Eu descobri que ela tinha muito ciúmes dele, né? Ele não prestava, não valia nada. Então toda menina que entrava lá, ele olhava, gente, ele olhava descaradamente. E aí ela começou a perceber que, né, logo que eu entrei, ele também olhava pra mim. Foi aí que tudo mudou, né? Nunca era culpa do alecrim dourado, era culpa das funcionárias. E eu ficava na salinha lá em cima. E lá embaixo tinha ela e tinha umas vendedoras. E as vendedoras eram meio discípulas dela, sabe?
ficavam ali atrás dela, ficavam puxando o saco dela. E, obviamente, ela ganhava muito bem, né? Ela tinha até partes na empresa, começou a comprar partes na empresa. E nessa dela perceber, assim, quando ela percebia que alguém era muito querida ali, ela começava a se incomodar e começava a querer humilhar as pessoas. E aí tudo aconteceu, eu acho que ela me humilhou várias vezes, só que a grande humilhação foi na Copa do Mundo de 2022. Antes desse episódio da Copa do Mundo, ela me seguiu nos meus perfis das redes sociais privados, meus perfis pessoais. E eu, gente, tava muito ratinha de academia na época, então eu postava muito biscoitando na frente do espelho e tudo mais, e ela batia a carteirinha. E eu comecei a perceber que meus stories estavam sendo encaminhados, sabe? E tipo, eu não sou famosa, nada no Insta pros stories ficarem sendo encaminhados. E desde que ela me seguiu, começou a se encaminhar. Até aí tudo bem, ela oscilava muito de humor, dias muito bem, outros dias não. Lembrando, gente, que eu fiquei mais de um ano nessa empresa. E aí, quando foi na Copa de 2022, as meninas lá de baixo, essas vendedoras que são meio discípulas dela, me convidaram pra assistir um jogo da Copa no barzinho. Porque tinham jogos que a gente assistia na empresa e tinham jogos que a gente saía pra assistir. E eu super aceitei. Eles liberaram, né, a empresa toda pra assistir os jogos, depois a gente pagou as horas, e eu fui com as meninas no barzinho. E aí postaram foto, me marcaram e tudo mais, e gente, ninguém convidou ela, porque era um rolê. Na verdade, as meninas puxavam o saco dela ali, mas ninguém gostava dela de verdade, porque que ela era um pé no saco, ela era um pé no saco. Ela oscilava muito de humor, quando dava na cabeça dela, ela humilhava todo mundo. E aí, nisso, que as meninas me convidaram, eu postei as coisas, ela assistiu tudo, né, de camarote. Quando foi no dia seguinte, né, ela me chamou lá na sala dela. Pra falar de trabalho? Não. Pasmem, tá? Gente, eu queria muito não ter sido ingênua e ter gravado essa conversa, porque eu ia, assim, pelo menos pegar um processo, uma grana dessa humilhação que eu sofri. Porque dentro da sala dela, ela virou pra mim e falou assim: Fer, você é tão linda. Você pode conseguir o que você quiser na vida. Aí você vê que já lá vem bomba. Porque, gente, é um tom, é um deboche, ela é uma cobra. Ela falou, então assim, você não precisa se expor tanto na internet, se expor tanto nas redes sociais. Eu, por exemplo, eu tenho liberdade financeira e geográfica para assistir a Copa da onde eu quiser. Mas eu estava na minha casa, discreta. Não estava postando coisas para todo mundo ver. Gente, ela tava na casa dela discreta, ou seja, sozinha, porque ninguém suportava ela e ninguém chamou ela pra assistir o jogo. Então ela não suportou que eu estava ali no meio das vendedoras, porque eu era da ralé, eu não era da elite das vendedoras, né, de alto padrão. Eu ficava lá em cima, na salinha do marketing. Gente, eu obviamente, na época, não tinha dinheiro pra comprar as mesmas roupas que elas. Elas usavam, tipo assim, Leris Blanc, sabe? Marcas, né, fabulosas. Só que, gente, pra quem ganha 20 mil reais versus quem ganhava 2 mil reais, hoje eu sei que dá muita diferença. Hoje eu sei, né, o quanto... com 2 mil reais a gente não faz absolutamente nada e com 20 mil a gente faz muita coisa. E na época eu não tinha condições, né, de comprar roupa da Leris Blanc e tudo mais, porque meu dinheiro era o mínimo ali, mesmo eu morando com os meus pais, né, tinha um dinheiro pra mim, mas era pra comprar minhas coisinhas, né, guardar um pouco. E aí ela falou isso pra mim. E, gente, a minha vida virou depois da Copa do Mundo, a minha vida virou um verdadeiro inferno. Ela contratava, isso, gente, ela também fazia com o meu amigo, meu colega de trabalho, que depois ele foi me contando, só que era pior comigo porque era mulher. E aí ela foi contratando pessoas, então, por exemplo, esse meu amigo já tava lá há anos, eu já tava fazendo ali um ano e pouco lá, e aí ela contratava gerentes, que na verdade ela queria pagar barato, então ela contratava meninas super novas, que não sabiam fazer o trabalho, ganhando o triplo do que eu ganhava, e as meninas começavam a perguntar as coisas pra mim, como fazer e não sei o quê. E aí depois, quando ela via que as meninas eram bonitas, ou se sobressaíam, ou impunham alguma coisa assim, uma ideia nova, uma ideia que era boa, ela começava a humilhar as meninas também. Ela fez isso com 2, tá? Nesse tempo que eu tive lá. E eram meninas que não chegavam a ficar 3 meses, assim, não passavam da experiência. E aí teve uma específica que foi muito humilhada. Ela chegou na sala lá do marketing chorando e foi desabafar comigo e com meu amigo. E aí ela contou tudo, gente, que essa gerente falava de mim pelas costas. Falava assim... todo mundo que entrava, assim, né, pra liderar o departamento de marketing, ela falava assim, fica de olho na Fernanda, porque o fulano, que é o dono da empresa, não gosta dela e quer mandar ela embora. Então, fica de olho nela. Fica de olho, monitora tudo o que ela faz. Gente, ela falava isso pra todo mundo. Só que qual era o erro dela? Eu sou uma pessoa simpática, comunicativa, fazia amizade com todas as meninas. E as meninas eram humilhadas por ela, começavam a não gostar dela e me contavam tudo isso. Até que eu fui e pedi a conta, gente. Esse dia que eu pedi a conta, ela olhou assim pra mim, chocada. Ela falou que não esperava isso, ela achou que eu tava satisfeita com a empresa. Gente, fazia mais de um ano que eu tava me humilhando por um aumento de salário, porque realmente tava muito baixo, eu fazia muita coisa. O meu amigo de trabalho saiu, a gente contratou uma menina nova e eu estava ensinando tudo pra menina. Inclusive, ela tá lá até hoje e ela é minha amiga. E eu tava carregando o departamento nas costas, né, na época. Hoje em dia essa gerente saiu, gente. Saiu e aí nunca
também foi assumida pelo dono lá. Mas enfim, eu tava carregando o departamento nas costas. Eu pedi pra sair, ela se mostrou surpresa, falou que não esperava isso de mim. Perguntou se eu tinha outra proposta, pra onde eu tava indo. E aí, quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi deletar ela das minhas redes sociais. E aí, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim que achava que tinha dado um bug no Instagram porque ela não estava mais no meu Insta. Aí eu falei real pra ela, né? Eu já não trabalhava mais lá. Eu falei, viu, fulana, não se faz. Aí eu falei tudo que tava entalado aqui, tipo, que eu nunca falei lá dentro da empresa pra ela. Falei, viu, não se faça. Eu sei que você nunca gostou de mim, eu sei de tudo que você falava pras meninas que entravam, eu sei disso. Ai, gente, ela chorou. Ela chorou e falou que nunca falou isso, que era um absurdo, que ela sempre gostou de mim, que ela sempre teve muito carinho por mim. E foi assim que eu dei um pé na bunda do CLT e abri minha empresa e jurei pra mim mesma que eu nunca mais ia passar por isso. Eu pensei, não, eu vou vender bala na rua, mas eu não vou mais ser humilhada por chefe, por gerente. E é isso. E cá estamos nós. Gente, quantas histórias, hein? Eu poderia colocar aqui mais um monte delas, mas eu quero ouvir a sua. Se você tem alguma história triste com algum chefe terrível, conta aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de apertar o sininho pra gente poder se ver no próximo vídeo. E quem sabe contar a sua história.